Então vamos para o segundo vídeo de Attack on Titan aqui no canal para a gente poder finalmente cumprir a promessa em sua integralidade. Sempre lembrando que para nós continuarmos a analisar Shingeki no Kyojin aqui no canal, tudo vai depender de vocês, vai depender das views e da repercussão que esse vídeo vai ter. Eu percebi que no vídeo passado eu nem disse quantas views era a meta que a gente tinha que bater para eu poder continuar analisando, né? Mas eu fui perguntado nos comentários e disse lá e vou dizer aqui para deixar tudo muito claro. A meta são 2.000 views, mas 2.000 views obviamente no curso de uma semana, né? Que é o período para eu postar o próximo vídeo. Nesse momento, o vídeo passado que eu fiz de Attack on Titan já passou das 2.000 views, mas é porque já tem 1 mês e meio, 2 meses que eu fiz, então é óbvio. Mas na época, uma semana depois ele tinha 1.900 e pouquinhas, então ele chegou perto da meta, mas ele não bateu a meta. Então, para que a gente continue analisando o Shingeki no Kyojin, esse vídeo aqui vai ter que passar bem da meta, né? Vai ter que 2.500, 3.000 views talvez. Para que isso aconteça, você dê sua engajada aí, comente, compartilhe, dê o like, faça o que for possível se você quiser que essa obra continue sendo coberta aqui no canal, para que o vídeo tenha uma boa repercussão e vale a pena fazer análise sobre ele, né? Ok, então hoje nós vamos falar sobre a primeira metade da terceira temporada do anime de Attack on Titan, ou, para ficar mais claro e mais sucinto, o arco do governo real, o arco do golpe de estado, é o que nós vamos comentar hoje. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu descobri, por meio do comentário de um de vocês aí, e fiquei muito surpreso quando eu soube que essa parte do anime, especificamente essa primeira metade da terceira temporada, ela é apreciada pelos fãs, mas eles não acham ela fantástica. Pelo que me parece, ou pelo que me passaram, o que eu entendi, a parte que vocês mais gostam, ou que as pessoas que são fãs de Shingeki no Kyojin mais gostam, é a segunda metade dessa temporada, que é aquela que envolve a retomada da Muralha Maria, a ida a Shiganshina, ao porão para descobrir a verdade do mundo, aquela coisa toda. Então, eu fiquei surpreso, porque quando eu estava lendo o mangá dessa parte, sempre lembrando que essa análise vai ser feita em tese em cima do anime, que foi o que eu assisti agora, né? Os 12 primeiros episódios da terceira temporada. Mas como eu li pelo mangá pela primeira vez, a minha primeira experiência com essa parte da história foi lendo o mangá, que aliás eu já concluí, então aquele aviso que eu pedi para não me darem spoilers no vídeo anterior está levantado, pode ficar tranquilo para comentar o que você quiser. Eu ainda peço que você sinalize o spoiler, porque vai que algum desavisado cai aí e toma um spoiler da história que ele tá acompanhando e tal, mas por minha causa não precisa se preocupar com spoiler não. Então quando eu tava lendo essa parte no mangá, eu tava achando aquilo tudo muito fantástico. Então a bottom line da análise de hoje é essa. Essa parte, essa primeira metade da terceira temporada é formidável. Apesar de que eu vou terminar esse vídeo com um hot take. Aqui um hot take sobre essa parte, que eu vou deixar lá pra frente pra você entender o que é. Mas é muito bom. É tudo excelente. E eu achei que era universalmente aclamado pelos fãs, mas aparentemente não. Aparentemente os fãs adoram mesmo é a segunda metade da terceira temporada, e isso me deixou um pouco surpreso. E o inscrito que disse aí, desculpa aí amigo, eu esqueci seu nome, mas o inscrito que me deu essa informação disse que muita gente talvez ache que essa primeira metade é meio paradona, porque ela é meio focada em política, aquela coisa toda. Então é com base nisso que nós vamos iniciar a nossa análise aqui, porque eu discordo frontalmente dessa impressão de que essa primeira metade é parada. Sob nenhum ângulo que você olhe, eu acho que é correto dizer que essa parte é parada, porque veja, ela tem muitas coisas acontecendo, ela tem muitos eventos, então ela não pode ser considerada parada, na minha opinião, pela falta de eventos. Na verdade acontece muita coisa impactante, muita coisa importante para o enredo daquela história, então também não é que acontece muita coisa desimportante, muito pelo contrário. E ela tem ação, né? Essa parte já começa com muita ação, que já começa logo no inicinho com o confronto do Esquadrão Levi contra a galera do Kenny, então eu não sei exatamente em que termos dá para dizer que essa parte é parada. Mas enfim, eu gosto muito desse trecho que nós vamos comentar, desse arco que nós vamos comentar aqui, porque ele tem tudo aquilo que eu cobrei no vídeo passado. No vídeo passado, quando eu falei que Shingeki no Kyojin talvez, né, eu lancei essa provocação, que ele talvez nunca tenha sido tão bom quanto as pessoas disseram, eu fundamentei essa provocação na ideia de que tem algumas coisas que Attack on Titan faz muito bem, mas tem outras coisas que eu sentia falta, que eu achava que tinha que ser mais aprofundada, que tinha que ser mais bem trabalhada do que o que era. E parece que esse arco, se ele não tivesse sido escrito muitos anos antes, eu teria a audácia de dizer que o Isayama ouviu tudo que eu disse e escreveu para me dar uma resposta. Não, brincadeira, mas é porque realmente o arco logo em seguida faz tudo aquilo que eu sempre esperei de Attack on Titan. Então o motivo pelo qual eu gosto tanto desse arco do governo real é que ele mantém o que funciona, mas ele fortalece os pontos que precisavam ser fortalecidos. Ele se aprofunda onde ele precisava
se aprofundar. E, portanto, até o presente momento eu acho que é o auge da obra para mim. Talvez, junto com o próximo arco, que seria a segunda metade da terceira temporada, seja realmente o auge de Attack on Titan como um todo. Então, ele faz aquilo que Attack on Titan faz de bom. Quem tá ouvindo esse vídeo e ouviu os outros sabe o que é, que eu sempre elogiei Attack on Titan e disse que essa obra acerta desde o capítulo 1. Mas, para quem tá caindo de paraquedas aqui, porque o algoritmo tem dessas, vocês podem ouvir as outras análises de Shingeki no Kyojin na playlist que tem aí no canal. Mas eu vou dar uma resumida rápida aqui. O ponto forte de Shingeki no Kyojin sempre foi o enredo. Na verdade, em primeiro lugar, a história. A história do mangá ou do anime sempre foram os pontos fortes de Attack on Titan. Porque o Isayama ele tem uma habilidade muito clara de engajar o público pela curiosidade. Desde o início da história, Attack on Titan nos apresenta vários mistérios. Ele coloca os protagonistas dentro de uma situação de completa incerteza. Os protagonistas não sabem muito acerca da situação deles e nós, enquanto espectadores, também não sabemos. E a história vai se desenrolando no sentido desses mistérios irem sendo desvendados aos poucos. E o Isayama sabe fazer isso de uma maneira que cada mistério que é revelado tem um peso, tem um impacto, ele dá uma sensação de recompensa para quem está lendo ou assistindo, porque são acontecimentos muito importantes para a história daquele mundo e que a gente vai descobrindo aos poucos junto com os heróis. Mas ele também sempre vai mantendo o clima de mistério, porque à medida que ele resolve alguns enigmas, ele coloca outros e outros e outros. Então, frequentemente, a resposta a uma pergunta traz outras perguntas. Então, a gente pode dizer que o verdadeiro coração e a verdadeira alma de Shingeki no Kyojin, pelo menos até a terceira temporada, é a resolução dos mistérios, é deixar o público engajado e curioso para saber qual é a verdade daquele mundo, por que é que as coisas ficaram daquele jeito, e ir revelando isso aos poucos, e à medida que vai revelando, aos poucos ele vai colocando outros mistérios e outras perguntas, para manter a curiosidade do público alta, né? E nisso daí o Isayama sempre foi mestre, desde o primeiríssimo arco de Shingeki no Kyojin ele faz isso com maestria. E as revelações são muito grandiosas, né? As revelações são muito boas, elas dão a sensação de recompensa, de que valeu a pena você acompanhar aquele mistério, porque quando a revelação vem, ela está à altura de toda a expectativa que foi colocada. Então nisso daí, ele nunca pecou, ou quase nunca pecou. E outra coisa na qual Shingeki no Kyojin não peca, e isso mais o anime do que o mangá, né? São as cenas de ação. Além de ter esse mistério e além de ter esse clima de incerteza que engaja o público pela curiosidade, existe um engajamento pela ação também, pela ação frenética, né? Sempre tem coisas movimentadas acontecendo, vamos dizer assim. A história tá sempre com coisas muito enérgicas acontecendo nas suas páginas ou nos seus episódios. Porque tem a briga com o Titã, eles sendo perseguidos por titãs, aí aqui tem a briga deles com a galera do Kenny, enfim. Sempre tem alguma coisa animada acontecendo na história de Attack on Titan, e isso desde o início. Nesse arco a mesma coisa, então você tem várias revelações, você tem a revelação de que a família real, que supostamente era a família real, na verdade, a família Fritz é uma família de farsa, né? É uma família farsesca, que a verdadeira família real é a família Reis, família Reis, parece político de Pernambuco, né? Que governa tudo por baixo dos panos. A gente descobre que o primeiro portador do Titã fundador, do Titã fundamental, tinha a ideia de que o certo era deixar a humanidade ser dominada pelos Titãs, e isso é muito esquisito, né? Ou seja, é um exemplo claro dessa revelação que traz outras perguntas, né? Tá, ele podia destruir os Titãs, mas não destruía porque ele achava que a paz só viria se a humanidade fosse subjugada pelos Titãs. Beleza. E por que ele achava isso? O que é que tem por trás disso? Então, é uma pergunta que é respondida e que abre outra pergunta. A gente descobre o que é a família dos Ackerman, né? A gente descobre por que é que a Mikasa conseguiu tirar forças do nada, ou supostamente do nada, naquela cena, no flashback dela, quando o Eren salva ela, como é que ela conseguiu tirar forças ali pra matar o cara que tava quase matando o Eren. A gente descobre qual é o papel da Krista, vou chamar ela de Krista pra gente não confundir com a história do mangá em si, né? A personagem história com a história do mangá. Então a gente descobre completamente qual é a história da Krista, né? Desde o início. E a gente descobre, enfim, várias coisas acerca do poder desse titã fundamental. A gente descobre, finalmente, qual era o plano do pai do Eren, o que foi que ele fez, o que é que o Eren não conseguia se lembrar que o pai dele sumiu, o que é que aconteceu. Então tudo isso a gente descobre, então são grandes revelações. E as cenas de ação estão todas presentes aqui o tempo inteiro, né? Tem dois confrontos com o bando do Kenny, tem o confronto contra o Code Reis quando ele vira o Titã. Então, o que Shingeki no Kyojin faz de bom, ele continua fazendo aqui nesse arco. Inclusive no anime eles fazem muitas inversões de cena, né? Que é uma coisa que eu sempre notei também, que existe em Attack on Titan, que é a maneira que o Isayama escreve essa obra, e que no anime eles fazem até algumas vezes mais do que o que tá no original, que é inverter as cenas. Eles quebram a cronologia natural para poder causar mais impacto em algumas cenas e tal. Então, uma coisa que eu reparei é que Attack on Titan é uma obra muito coerente na forma
como ela é escrita. Talvez ela não seja coerente no conteúdo. A gente sabe que no final as pessoas acham que Attack on Titan terminou muito mal, etc, etc. Mas na forma, ela é muito coerente. Vamos dizer que ela aplica as mesmas técnicas, entre aspas, ao longo de todo o mangá. O modo dele escrever é um modo muito próprio, é um modo muito típico que você identifica logo. E esse arco mantém tudo isso. Porém, ele fortalece o que precisava ser fortalecido. Que na minha crítica do vídeo anterior era a ideia de que Shingeki no Kyojin me causava a impressão de que ele era uma obra na qual os temas e os personagens serviam ao clima de mistério, e não o contrário, entende? É quase como se realmente a alma da coisa fosse só um grande quebra-cabeça que vai sendo montado aos poucos com muita habilidade, e isso é muito interessante, demanda muita habilidade para você fazer isso corretamente, mas parece que me causava a impressão de que esse era o verdadeiro ponto de Shingeki no Kyojin, é o quebra-cabeça. Os personagens, eles só servem enquanto eles ajudam a montar o quebra-cabeça, e os temas da história só estão presentes à medida em que eles ajudam a montar o quebra-cabeça, e não o contrário. Essa obra me parecia padecer de uma certa falta de profundidade temática e de uma certa falta de profundidade de personagens também, com algumas poucas exceções. Então os temas eram colocados ali, mas não eram apropriadamente trabalhados, desenvolvidos da maneira como deveriam. É quase como se fosse realmente uma promessa não cumprida por parte da história. Isso me incomodava um pouco, e foi com base nisso, nessa suposta falta de profundidade, que eu fiz a provocação de que talvez Attack on Titan nunca tenha sido tão bom quanto disseram. Era bom, bem escrito, mistério, ação, tudo legal, um entretenimento do cacete. Mas talvez nunca tivesse sido do primeiro patamar, como muita gente colocava antes da série cair em desgraça, né? Só que esse arco aqui me parece justificar todo o hype de Shingeki no Kyojin, porque tem tudo que tinha de bom já, e o que não tinha de bom ele coloca pela primeira vez aqui. O que não era tão bom ficou bom aqui. Então vamos falar dessas duas questões que para mim eram as questões centrais, eram as principais deficiências de Attack on Titan, e que nesse arco elas não existem. Essas deficiências não existem, que é a questão temática e a questão dos personagens. Sobre a questão temática, esse arco aqui do governo real, do golpe de Estado, ele é quase como se fosse um arco de transição em certo sentido. Não que ele realmente seja uma transição para nada, mas ele me parece um arco de transição no modo como os temas são tratados. Porque os temas que são tratados aqui em Attack on Titan nesse arco, eles são temas que já tinham sido levantados nos arcos anteriores, mas eles nunca tinham sido bem desenvolvidos. Então não é nem que esse arco traz temas novos, ele trabalha os mesmos temas de sempre. Porém, a gente sabe, né, quem leu até o final ou quem assistiu até o final sabe que esses mesmos temas serão ainda mais aprofundados nos arcos que vêm. Então, quando eu digo que parece um arco de transição, é isso, é porque ele é o elo de ligação entre o modo raso, como esses temas eram tratados no início, e o modo bem mais aprofundado que eles serão tratados no final. Então, entre uma coisa e outra, você tem essa ponte, que é esse arco. Então, aqui eu vou falar de 3 temas que para mim são os temas centrais de Attack on Titan, que já estavam colocados desde o início, mas que no início eles eram só mencionados e pouco desenvolvidos. E aqui eles começam a ser desenvolvidos, e lá na frente eles vão ser ainda mais desenvolvidos. Primeira questão aqui é a ambiguidade moral. Se você for ver minha playlist lá das análises antigas de Shingeki no Kyojin, dos 3 vídeos que eu lancei anteriormente, você vai ver que desde o primeiro vídeo eu falo isso, ou do segundo, mas eu acho que é desde o primeiro. O Isayama, desde muito cedo na sua obra, construiu um mundo de ambiguidade moral. Lá atrás eu falava que isso se expressava muito em relação à postura da série com relação ao militarismo, porque você tem várias cenas de exaltação do militarismo e dos valores do militarismo, mas você tem várias cenas nas quais o militarismo é tratado como uma coisa arbitrária, como uma coisa que não faz muito sentido, como uma coisa irracional até. Por exemplo, você pega o personagem do Irving, que ele é tratado de certa forma como um herói da humanidade, porque ele é um comandante, ele lidera, supostamente ele está liderando as tropas dele pelo bem da humanidade, mas também é colocado como ele sendo um bom comandante precisamente porque ele é meio obcecado, porque ele está disposto a jogar qualquer coisa na fogueira em nome do objetivo. Então ele não é um santo, vamos dizer assim. O próprio Eren não é um santo, né? Ele quer a liberdade da humanidade, ele quer tirar as pessoas daquela muralha e ganhar o mundo, e ele quer destruir os titãs que tanto mal fazem às pessoas, mas ele vira meio obcecado e meio até psicopata nessa missão dele de matar os titãs. E aí lá na frente a gente descobre que os titãs na verdade são outros humanos, e aí você joga um tom de cinza na coisa. Então desde o início a ambiguidade moral está presente, só que aqui ela é ainda mais aprofundada. Primeiramente porque, por óbvio, esse arco é um arco que se caracteriza pelo fato de os antagonistas serem outros humanos, e aí não é outros humanos titãs, são outros humanos, porque até esse momento a gente ainda poderia pensar que não, existe um certo tipo de humano, uma certa classe de humanos que vira titã.
Titã. Então talvez eles são humanos, que tipo o Rainer, o Bertolt, a Annie, são todos humanos, obviamente, mas humanos talvez de um tipo diferente, né? Com as informações que a gente tinha até esse momento, a gente podia pensar isso. Mas aí o Isayama aprofunda a ambiguidade moral, colocando os antagonistas do arco do governo real para serem os humanos que estão dentro das muralhas mesmo. E isso é colocado de maneira muito clara pelo Armin, né? O Armin tem uma fala muito importante logo no início desse arco, onde ele reflete exatamente nesse sentido. Ele diz: porra, agora nossos inimigos são outros humanos como nós, que moram dentro das muralhas como nós e que nós estamos enfrentando e matando por diferenças ideológicas. Se até aquele momento eles estavam enfrentando titãs e eles estavam matando os titãs porque os titãs estavam matando as pessoas, né? Era assim que a coisa era colocada. Bom, então beleza, então a gente caça titã porque os titãs estão caçando a humanidade. Eles estão acuando a humanidade dentro das muralhas e às vezes eles destroem até as muralhas para vir matar os nossos aqui dentro do nosso território. Então a gente está matando eles por causa disso. Existe uma boa justificativa. E agora não, agora eles, né, os heróis, estão matando outros humanos por causa de divergência ideológica, por causa de divergência acerca de como aquele mundo deve ser tocado. Então isso é uma causa de ambiguidade moral já de cara, porque se desde o início Shingeki no Kyojin se caracterizava por ter uma linha meio borrada entre o certo e o errado, agora essa linha fica muito mais borrada ainda, porque pelo menos antes você tinha essa clareza. Não, existem certas ambiguidades e tal, essa coisa dos titãs serem humanos traz algumas complicações éticas, mas no final das contas eles estão nos matando, então a gente tá se defendendo. E agora não, agora essa linha é completamente borrada porque os inimigos estão dentro das muralhas e existe uma divergência ideológica aí. Apesar de que, beleza, a família real é meio filho da puta, né? E isso é demonstrado de maneira muito clara, ela é filha da puta. Ela não liga pro destino da humanidade, mas não muda o fato de que são pessoas que estão morando dentro das muralhas também. E essa ambiguidade a gente sabe que vai ser aprofundada quando a gente descobrir exatamente como é a história, quem são realmente os titãs, como é que essa coisa se deu. Aí essa ambiguidade vai ser elevada à enésima potência, mas nesse momento ela já é mais aprofundada do que era antes e vai ser mais aprofundada no futuro, como eu disse, arco de transição. Existe a ambiguidade em relação a toda aquela questão do objetivo do primeiro rei, como eu já expliquei. Bom, até esse momento a gente estava trabalhando com a informação de que os titãs são maus, eles estão matando as pessoas e as pessoas estão se defendendo, as pessoas estão lutando pelas suas vidas e pela sua liberdade. E agora a gente descobre que por algum motivo o primeiro rei das muralhas achava que a verdadeira paz viria se os titãs subjugassem os humanos. Então isso, ao mesmo tempo que é um mistério, o porquê ele achava isso, também causa uma ambiguidade, porque, porra, então, assim, imagina-se que não é só uma questão de loucura, né? Não é que o primeiro rei era completamente louco e insano e pensava isso e dane-se. Talvez ele tenha algum motivo aí. E que motivo é esse? Então, novamente, a linha é borrada. Um questionamento é colocado. Moral. Não um questionamento de curiosidade de saber porquê, mas um questionamento moral. Porra, talvez tenha mais coisa nessa história aí do que o que a gente imagina. Então, saber a verdade desse mundo é mais importante ainda, porque talvez a gente mude a nossa perspectiva completamente quando a gente souber a verdade desse mundo. Novamente, ambiguidade moral. Se até aquele momento o objetivo dos heróis era inquestionável, tem que matar Titã porque Titã é desgraçado, isso já tinha sido um pouquinho questionado nos arcos anteriores, quando a gente via o Rainer e o Bertolt dizendo que não é bem assim a história e tal. Agora isso fica ainda mais claro, isso é ainda mais aprofundado e vai ser ainda mais aprofundado. Outro elemento que traz ambiguidade moral é o fato de que aqui os heróis recorrem à tortura para chegar onde eles querem. Tudo bem que eles torturam o outro cara que é torturador, ok, não tô dizendo que o cara era bonzinho, né? O cara era um fanático, que aliás isso traz ambiguidade também. Ele fazia tudo o que ele fazia porque ele acreditava cegamente na causa. E no final das contas não é o que os heróis fazem com ele também? Os heróis acreditam cegamente na causa de buscar a verdade daquele mundo e de buscar a liberdade pelos humanos, que eles se permitiram até torturar o cara, brutalmente. Então, novamente, ambiguidade. Quem é o certo, quem é o errado, onde é que tá o bem, onde é que tá o mal? Attack on Titan desde o início gostou de trabalhar com essa confusão acerca de qual é a bússola moral daquele mundo, e aqui isso é aprofundado, e vai ser mais aprofundado ainda. Não preciso nem falar da ambiguidade moral envolvendo o pai do Eren, do Grisha. A gente tratava ele até esse momento como um cara bom, um grande herói, um cientista, um cara que quer o bem da humanidade, uma mente inquieta, aquela coisa toda. O cara que sabia a verdade, ou que sabia parte da verdade e que iria mostrar essa verdade pro Eren. Aí no meio do arco a gente descobre que ele na verdade cometeu uma atrocidade tremenda, ele cometeu um massacre, mas mais pro final a própria Krista, que é da família que foi massacrada, lança uma outra lebre que é, porra, mas e se ele tiver feito isso? Não só com uma boa intenção, mas se fosse isso necessário a se fazer. Então, novamente, o que é que a gente deve pensar do Grisha? Ele é bom, ele é ruim? Shingeki no Kyojin parece estar muito interessado em dizer assim,
Não tente entender essa obra, com critérios de quem é bom e quem é mal, porque você não vai conseguir. Você tem várias pessoas que estão cada uma procurando suas respostas, cada uma tentando encontrar a maneira certa de se portar e a coisa certa a fazer, num mundo onde isso não é tão óbvio assim, isso não é tão simples. Então o Grisha simboliza isso de uma maneira muito clara. O que ele fez era certo? Pô, certo é uma palavra forte porque ele fez, mas ele fez também do nada, ele é um louco, um psicopata obcecado que matou por matar, porque ele acha que dá pra passar por cima de todo mundo pra chegar onde ele quer. Também não é bem assim, né? Então ele é um personagem ambíguo, como tudo em Attack on Titan. E o próprio Erwin, né? Como eu já disse, desde os arcos anteriores é colocado assim, mas aqui ele é colocado como uma pessoa ambígua também em outro sentido, que é, ele quer a verdade, o objetivo dele é a verdade do mundo, e ele está disposto a sacrificar qualquer coisa em nome dessa verdade. Mas no final das contas ele quer a verdade por uma satisfação pessoal, porque ele quer, de maneira obsessiva, provar que o pai dele estava correto, que a teoria do pai dele estava correta. Então é um objetivo nobre, mas não é tão nobre assim. Ele é nobre até a página 2. E o fato de que ele está disposto a sacrificar qualquer coisa em nome disso torna as coisas meio estranhas, né? Então, resumindo a ópera, a ambiguidade moral é um dos corações de Shingeki no Kyojin. É um dos centros fundantes de Shingeki no Kyojin. Sem isso, eu acho que você entende muito pouco da obra e, vendo as críticas que eu vi serem feitas a Attack on Titan em vários momentos, por algum motivo me parece que as pessoas estão deixando isso de lado. As pessoas deixam isso de lado quando criticam Attack on Titan em algumas coisas. Porque elas parecem ignorar que, desde o início, o Isayama realmente quis construir um mundo onde a noção do que é certo e do que é errado é muito difícil de ser identificada. É muito difícil de você saber qual é o lado certo e se efetivamente tem um lado certo. Então, algumas críticas que eu vejo sendo feitas a Attack on Titan me parecem injustas porque me parecem não compreender esse ponto, o que é muito estranho para mim, porque tá muito claro. Nada disso do que eu tô falando aqui é escondido, é implícito, está nas entrelinhas. Tudo isso tá esfregado na cara do leitor. Então eu só especulo que às vezes as pessoas deixam as suas próprias convicções morais, como é que eu posso dizer isso? Eu não quero dizer influenciar a leitura porque obviamente é normal. As suas próprias convicções morais vão influenciar as leituras que você vai fazer. Mas isso tem que ter um limite, isso não pode chegar no ponto de distorcer o texto, entende o que eu tô falando? E eu acho que algumas críticas que eu vejo por aí distorcem o texto, ignoram a ideia de que a ambiguidade moral é um centro de Attack on Titan, e a partir disso elas começam a julgar a obra como sendo isso ou aquilo, ou fazendo parte de tal coisa, ou sendo de direita ou de esquerda, ou de cima ou de baixo, por conta que elas se sentiram incomodadas com algumas coisas que estão na obra. Então elas confundem o julgamento moral delas, a que elas têm direito, com o julgamento da obra em si. Essa é uma linha que eu acho complicada de se cruzar às vezes, porque ela causa a incompreensão da obra. Esse é o problema. Você criticar uma coisa que você... Não que você não compreendeu porque você não teve a capacidade de compreender, mas porque você colocou alguns obstáculos à sua própria compreensão da obra. Feito esse à parte, vamos para o segundo tema que eu considero importantíssimo em Attack on Titan e que será ainda mais importante no futuro, que é o tema da verdade. Assim como Shingeki no Kyojin parte da ideia de uma ambiguidade moral, ele parte também da ideia da ambiguidade da verdade. O que é a verdade? Porque os personagens o tempo todo estão falando disso, né? Então, que esse é um dos temas de Attack on Titan é óbvio. Porque desde o início estão lá os personagens falando sobre a verdade daquele mundo. Eu quero saber a verdade daquele mundo, eu quero conhecer a verdade. E eu estou disposto a fazer tudo em nome da verdade. E lá na frente a gente sabe que essa noção de verdade vai ser trabalhada de uma maneira tão complexa em Attack on Titan que talvez a conclusão a que se chega em relação àquele mundo é que talvez a gente deva abandonar as pretensões de descobrir a verdade também. Assim como o Isayama parece muito interessado em construir um mundo onde não é claro saber o que é certo e o que é errado, ele também parece querer construir um mundo onde não é claro saber qual é a verdade. A verdade sobre os acontecimentos não é tão simples assim. E talvez não seja nem possível de ser alcançada. E aqui isso começa a ser aprofundado. Por exemplo, o papel que a imprensa exerce nessa parte da história é muito claro nesse sentido. Porque a imprensa trabalha, sendo coagida, né, sendo ameaçada, ela trabalha em favor da família real e ela mente, ela distorce, ela faz tudo. É uma crítica que pode ser tratada como uma crítica à imprensa do nosso mundo, que nem sempre age com os interesses mais nobres possíveis, ela distorce as coisas em nome de interesses mesquinhos, mas ela, dentro do mundo de Shingeki no Kyojin, também ajuda a criar essa atmosfera onde a verdade não é tão clara assim, onde as pessoas são enganadas para acreditar no que um certo pequeno grupo quer que elas acreditem, para que elas cumpram o seu papel no grande esquema das coisas. Não se rebelem, não busquem saber, entre aspas, a verdade daquele mundo. As próprias questões do Erwin, como eu disse, né, que eu já mencionei, as verdadeiras intenções dele também trabalham com a questão da verdade. Não só com a ambiguidade moral, mas com a verdade. Ele quer a verdade. Ele efetivamente quer a verdade. Ele está disposto até a morrer em nome dessa verdade, como a gente vai descobrir no futuro. Mas no final das contas, ele também quer uma satisfação pessoal na busca dessa verdade. As verdadeiras intenções do Erwin em busca da verdade também tem a ver com esse tema. As verdadeiras intenções do Zachary, que até aquele momento era tratado como um cara ponderado,
ponderado, um cara justo que queria o bem das pessoas. E aqui a gente descobre que as verdadeiras intenções dele era destruir e humilhar a família real, porque ele achava que eles eram um bando de snobs, um bando de filho da puta. E a gente descobre isso aqui. Então, o Isayama trabalha também com essa coisa das verdadeiras intenções de certos personagens. Outra coisa também muito interessante dentro desse tema, a Krista como uma rainha de fachada. A Krista sendo colocada como uma rainha de fachada, porque esse grupo que diz lutar pela verdade derruba o governo farsante, coloca uma pessoa que é da linhagem da verdadeira família real no poder, mas no fundo ela é uma rainha de fachada. No fundo ela é uma rainha que só bota a cara lá. Ela é a liderança que o povo quer ver, porque o povo não aceitaria um governo militar, mas eles são governados por um governo militar. Quem governa de verdade é o militarismo, é o Zachary. Mas a Krista bota a cara dela para de outra forma alienar o povo também. Então, nesse sentido, e aí a gente volta à ambiguidade moral, nesse aspecto específico, os heróis estão fazendo alguma coisa muito diferente do governo anterior, colocam um governo de fachada para enganar o povo e fazer com que o povo cumpra o seu papel no grande esquema das coisas. Então tá bom, povo, você quer uma cara para você adorar, você quer uma cara para você idolatrar, toma aqui essa rainha. E aí ela fica fazendo um papel quase de primeira dama, que é, papel de caridade, ela vai pegar os órfãos, vai tratar deles e tal, e isso é uma coisa boa e o povo vai gostar. Mas não é ela que governa, o poder político não está na mão dela. Então isso também tem tudo a ver com a questão da verdade. Essa história da família real não ser verdadeira, né? A família real antiga ser de fachada também tem a ver com a verdade, como eu acabei de dizer. O povo sendo enganado. Outro aspecto que também é muito importante relacionado dentro do mesmo tema é a ideia de que os Ackerman, a linhagem dos Ackerman foi perseguida porque a memória deles não poderia ser apagada. E não podendo ser apagada, eles poderiam saber a verdade. Podendo saber a verdade sobre o mundo, entre aspas, porque eu sou da tese de que a verdade sobre o mundo de Attack on Titan não pode ser conhecida, mas podendo saber mais, ter um conhecimento mais próximo do que a verdade daquele mundo, eles foram perseguidos pelo governo. Porque o governo, a linhagem raiz, preferiu deixar o povo na ignorância, porque na cabeça deles isso traria a paz. Os humanos sendo subjugados pelos titãs, e quanto menos informações eles tiverem sobre o que é que causou a situação, o que é que fez a situação chegar onde ela chegou, melhor, porque eles não vão se rebelar, eles vão ficar acuados e assim a paz vai ser mantida, é o que é melhor a se fazer. Então os Ackerman foram perseguidos pelo simples motivo de que eles sabiam um pouco mais da verdade do que aconteceu antes da humanidade se refugiar nas muralhas e portanto eles eram perigosos. Então, em vários aspectos, talvez tenham até outros, aqui a questão da busca pela verdade, de o quão as pessoas estão se importando com a verdade, de o quanto a verdade pode ser manipulada para certos propósitos de certos grupos, tudo isso está sendo colocado aqui e vai ser aprofundado lá na frente. E o outro tema é o tema da culpa. A culpa e a reparação, que talvez seja o grande tema de Attack on Titan, que vai virar o grande tema nos arcos futuros, mas aqui a gente já vê isso. A gente vê isso, por exemplo, na relação do Uri, o Uri Reis com o Kenny, porque o Uri sendo um cara misericordioso e um cara muito consciente, um cara que queria efetivamente a paz do mundo, ele se desculpa com o Kenny quando eles se confrontam pela perseguição que a família Ackerman sofreu. E é um pouco por isso que ele traz o Kenny para junto de si, para o Kenny trabalhar junto com ele, como uma maneira de tentar, dentro da medida do possível, uma reparação para aquilo, como uma maneira de mostrar que ele não queria continuar esse ciclo de perseguição contra os Ackerman porque ele e Uri acreditavam num mundo diferente. Então é a culpa do que a família real fez e a tentativa de reparação. Aquela cena na qual o Eren fica absolutamente chocado quando lembra, né, do que o seu pai fez com a família Reis, e aí ele fica pedindo pra Krista comê-lo, pra Krista engoli-lo e tomar os poderes dele porque é o certo a se fazer. É a culpa do Eren em relação às ações do seu pai. A morte dele seria uma tentativa de reparação. O Armin também teve esse peso de culpa depois que ele matou a primeira pessoa. Ele matou a pessoa que quase matou o Jean e ele também ficou sentindo culpa. O próprio Kenny em relação ao Levi tem um pouco disso. Ele nunca não cuidou do Levi, mas ele ajudou o Levi a sobreviver. Isso talvez possa ter sido movido um pouco pela culpa, por ele não ter conseguido fazer muita coisa pela irmã dele, e a irmã dele foi se perdendo no submundo e foi largada à míngua e ali ela ficou. Então ele achou que talvez fosse correto, pelo menos, tentar a reparação, ajudando o filho dela a sobreviver nesse mundo caótico. Então, vários personagens trabalham com essa questão de culpa e reparação, que aqui ainda está no nível razoavelmente individual. E a gente sabe que nos arcos futuros vai ser aprofundado para o nível de povos, de raças, sei lá. Então, esse arco, na questão temática, ele é isso. Ele pega coisas que já estavam presentes, aprofunda mais e prepara o terreno para que elas sejam ainda mais aprofundadas nos arcos futuros. E tudo isso é muito bem feito, tudo isso é muito bem mesclado,
com as revelações, como vocês perceberam, vários exemplos que eu dei aqui são exemplos de revelações, são coisas que a gente descobre aqui acerca da verdade. Então, a questão do enredo está presente aqui, da conexão dos eventos. A surpresa está aqui, a curiosidade está aqui, mas a temática está aqui. E era isso que eu esperava desde o início de Attack on Titan, que houvesse essa simbiose entre o roteiro bem escrito e as temáticas trabalhadas por esse roteiro bem escrito. E isso acontece também em relação aos personagens, que é o nosso terceiro ponto. Aqui eu vou falar só de alguns, tá? Vou falar primeiro do Levi, que é o mais superficial nesse sentido, mas eu gosto muito de ver as cenas nas quais o Levi quebra o arquétipo de personagem ao qual ele pertence. Porque ele é basicamente um personagem massa velho, né? Ele é o Riei, ele é o Vegeta, ele é o Ikki, ele é o Jotaro. E esse é um arquétipo que com algumas poucas exceções eu não suporto muito, porque é aquele cara que ele é caladão, ele mantém a postura dele, ele não quer saber de nada, ele tá sempre fechado, ele não mostra os sentimentos, e eu tenho um pouco de preguiça desse arquétipo, mas me parece que é um arquétipo que as pessoas adoram, né? Tanto é que o Levi é muito popular, e eu julgava que ele era popular porque ele é desse arquétipo e porque ele tem algumas das melhores cenas de ação, então quando ele entra pra brigar, ele bota pra torar. Então eu achava que isso fazia as pessoas gostarem dele. Mas o que me fez gostar dele, o que fez com que eu gostasse do Levi, foram as cenas nas quais ele efetivamente se mostra um líder de pessoas. Então, por exemplo, quando o Armin está se consumindo pela culpa de ter matado uma pessoa, é ele que chega pro Armin e diz: você tá com as mãos sujas de sangue, mas se você não tivesse feito isso, um membro do time Levi teria morrido hoje. Então foi porque você sujou as mãos que nós voltamos inteiros da missão de hoje. Muito obrigado. Inteiros não, né? Porque o Kenny matou um lá, mas a gente teria perdido mais um e você impediu. Então muito obrigado. Aquela cena na qual a Krista, depois de virar rainha, dá um soquinho nele, que é uma cena cômica, ele vai lá e abre um sorriso e diz: muito obrigado, pessoal. Então ele é um cara que ele realmente é um líder, efetivamente. Porque ele manda, ele não gosta muito de cagar regra, né? Ele diz: não, você que tem que decidir essa parada aí. O que é que você acha certo? Porque eu mesmo não sei o que é o certo. Isso tem tudo a ver com a ambiguidade também de Shingeki no Kyojin. Mas ele sabe também sair, ele sabe desarmar esse personagem, ele sabe desarmar essa máscara dele e tentar se conectar com as pessoas quando ele sente que as pessoas precisam disso, desse acolhimento. Então ele é um líder de homens. E por isso é que eu passei a gostar dele, não por ele ser massa velho. Aí agora eu gosto dele por ele ser massa velho também, né? Ele sendo massa velho e sendo um cara que sabe ir além desse arquétipo, aí eu gosto. Mas o cara que é só o arquétipo puro feito Ikki, eu não gosto. Mas enfim, isso é outra coisa. Aí agora a gente tem o segundo personagem, que é o cantor do LS Jack, né? Isso é que é a melhor parte de todas. O cantor do LS Jack está presente em Attack on Titan, que é o nosso grandioso Keith Shades, que é o primeiro instrutor do Eren. Ele disse uma coisa muito importante nesse arco do governo real, que é o seguinte: ô Carla, eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar. Foi basicamente isso que ele disse. Antes que o sol pudesse acordar, eu te amei, ô Carla. Mas eu gosto, além dessa grande composição, eu gosto dele também porque o flashback dele traz muitas temáticas, né? Eu gosto do trabalho que é feito com o Keith aqui, porque ao mesmo tempo que ele mostra, ele reforça o fato de que o roteiro de Attack on Titan é bem escrito, porque o Isayama pega um personagem que parecia que ia ser menor, parecia que já tinha cumprido o seu propósito, e ele traz de volta agora. E ele coloca esse personagem dentro de um contexto maior e mais amplo. Então o mundo está conectado de Shingeki no Kyojin, né? Então, além desse aspecto da forma, da escrita, os temas que são discutidos aqui são muito interessantes, né? Porque ele tem toda aquela questão de ele ter sido dito pelo Grisha que ele era especial porque ele amava a liberdade. Vocês do reconhecimento são os mais especiais de todos, porque vocês amam a liberdade, vocês não aceitam o jugo no qual vocês estão presos e tal. E ele começou a se achar especial, mas aí ele tomou uma pancada da realidade e com isso ele quebrou. Com isso ele começou a se sentir um lixo, a se sentir desprezível, e sendo desprezível, ele meio que desistiu de lutar. E o personagem dele me lembra um pouco o personagem do Snape em alguns aspectos, porque ele amava a mulher e a mulher não ficou com ele, mas de algum jeito ele terminou tendo que ajudar a proteger o filho dessa mulher que morreu tragicamente. Então ele lembra muito o Snape do Harry Potter. E, aliás, eu acho que é o melhor personagem de Harry Potter, talvez, né? Então o Keith Shades aqui, o trabalho que é feito com ele é muito bom, é magnífico. O Kenny é um puta de um personagem, porque ele é um personagem que ele se caracteriza pelo fato de ele ter vivido a vida dele toda buscando poder, porque a única linguagem que ele entendia era a linguagem do poder. Mas um dia ele encontrou uma pessoa tão poderosa, que foi o Uri, mas que ao mesmo tempo era tão misericordiosa, que aquilo mudou um pouco a visão dele, deu um objetivo para ele, né? Ele queria alcançar o tanto de poder que o Uri tinha, para saber se ele conseguiria alcançar a misericórdia que o Uri tinha alcançado com aquele tanto de poder. Então quando você chega no ponto de subjugar todo mundo, aí você começa a ser misericordioso, é isso?
e ele queria ser misericordioso, ele queria ter esses sentimentos dentro de si, e por conta disso ele continuou a sua busca pelo poder, mas pelo poder de um Deus agora, para ver se ele conseguia alcançar o amor de Deus, que ele se sentia incapaz de dar para qualquer pessoa. Mas ao mesmo tempo, o que tem de interessante no Kenny é que ele teve um ato de amor genuíno para com o Levi e para com a sua irmã. Então, talvez ele já soubesse amar, mas ele não percebeu isso. E aí ele ficou atrás desse objetivo porque ele queria aprender a amar depois que ele virasse um Deus, sem ter percebido que ele talvez já soubesse amar. Então é um personagem muito interessante, com camadas, né? Com camadas pra gente refletir. Então eu gosto muito dele. O próprio Rod Heiss é um personagem interessante porque ele é um personagem ambíguo, porque ele é aproveitador, ele é manipulador, ele tentou fazer a Krista atuar como ele desejaria, né? Como ele queria que ela atuasse, fazer o papel que ele queria que ela fizesse, mas ao mesmo tempo ele acreditava de verdade em tudo aquilo. Ele não era só um aproveitador, ele acreditava de verdade na importância de tudo aquilo. Amava de verdade a Frida, ele amava de verdade a família que ele perdeu, ele amava de verdade o Uri, e ele queria efetivamente, ele achava que era imprescindível que o poder do Titã Fundador voltasse para a família Heiss. E aí beleza, ele manipulou, ele tentou fazer a Krista de marionete, mas aí eu volto a perguntar, o que é que isso é muito diferente do Irving, que está disposto a jogar tudo na fogueira em nome do seu próprio objetivo? Não é muito diferente. Então o Rod, ele é um personagem ambíguo como os outros personagens são ambíguos em Attack on Titan, e isso é muito interessante. A própria Krista ela passa por muitas movimentações dentro desse arco, porque ela começa jogando a máscara fora, a máscara de boazinha que ela assumia anteriormente e que era forçada. Ela passa a não ter objetivo nenhum na vida dela, passa a ficar só por aí vagando, e aí quando ela reencontra o pai, ela quer se entregar ao pai porque ela quer esse amor paterno que ela nunca teve, e ela chega a quase aceitar ser uma marionete nas mãos do pai, porque ela quer ser aceita por ele e porque ele também tá dando um propósito para ela. Só que aí depois ela lembra da Ymir e de como a Ymir disse para ela viver a vida dela de maneira autêntica, então ela deixa de querer ser a marionete do pai para viver do jeito que ela acha certo. Então ela rompe os laços finalmente, né? Ela corta o cordão umbilical não com o pai, porque o cordão umbilical é com a mãe, mas ela corta os laços com a família dela para viver como ela quer. Só que aí entra a ironia das ironias, porque o passo seguinte é ela ser colocada como uma rainha de fachada, que era uma coisa que ela não queria inicialmente. Então, de alguma forma, ela é colocada como uma marionete ainda, nos planos de outras pessoas. Só que aí entra de novo outro detalhe, que é o que, beleza, eu vou aceitar esse papel, mas eu vou aceitar nos meus próprios termos. Então, eu quero dar o golpe final no meu pai, como uma maneira de simbolizar que eu tô cortando as relações mesmo, e eu quero fazer isso da minha forma. Então, eu vou fazer essa coisa da caridade, ajudar os órfãos, aquela coisa toda. Então, a Krista vive nessa ambiguidade, nesse meio termo entre a autenticidade e ser colocada num papel no qual ela inicialmente não queria, mas aí beleza, eu vou aceitar ser colocada no papel que eu não escolhi pra mim, não era o que eu desejava, mas eu vou fazer nos meus próprios termos. Então é a autenticidade possível dentro daquele mundo. Não dá pra ter talvez a liberdade que ela queria ter naquele grande esquema de coisas, talvez a liberdade total não fosse possível, mas essa liberdade condicionada é possível. Então é uma personagem também cheia de ambiguidades, de tons de cinza, e isso tudo é trabalhado dentro desse curto arco. E todos esses personagens são trabalhados dentro desse curto arco, e todos eles ligados ao enredo e às temáticas e a tudo. Então esse arco ele é bem redondinho, pra gente resumir e acabar aqui, ele é bem redondinho em tudo. No seu enredo, no seu roteiro, nos seus personagens e nos seus temas. E é por isso que eu gosto tanto dele, porque ele é tudo o que eu esperava de Attack on Titan desde o início, e que no início não me era entregue, só uma parte era entregue pra mim. E agora veio a outra parte, a outra metade, mantendo o que já tinha de bom. Agora o hot take, só pra gente encerrar, que não é nada demais, que o vídeo já tá longo. Meu hot take é que a minha experiência desse arco no mangá foi bem melhor do que do anime. Porque eu acho que a maioria das pessoas acha o anime muito melhor do que o mangá, a versão definitiva como sendo a versão animada. Mas pelo menos nesse arco eu achei a versão do mangá melhor. Só que eu não sei por quê. Porque já tem algum tempinho que eu li, e eu li meio que, né? Eu li sem tanta atenção assim. Então eu não sei se o anime cortou cena, se o anime acrescentou cena, se o anime enrolou demais, se o anime tirou detalhes importantes, ou se o anime inverteu cenas que não deveria ter sido invertido. Eu não sei o que o anime fez. Eu não sei nos detalhes o que é que foi modificado na adaptação. Ou se eu só gostei mais da versão do mangá, porque quando eu tava lendo o mangá eu não sabia o que ia acontecendo. Eu fui sendo pego de surpresa, enquanto que no anime eu já sabia. Eu não sei. O que eu sei é que o meu aproveitamento da versão do mangá foi visivelmente superior ao meu aproveitamento da versão anime. Eu achei esse arco genial na versão mangá. Na versão anime eu achei, tá bom, é legal, é bom. Então se eu não tivesse lido o mangá, talvez eu não tivesse fazendo tantos elogios aqui a essa parte da história, não sei. Talvez eu goste mais da versão mangá de Attack on Titan do que anime, não sei. Tenho que ler mais e assistir mais para poder comparar diretamente as duas coisas. Mas o que eu sei é que minha experiência dessa parte foi melhor no mangá do Isayama. Então é isso, por hoje é só, o vídeo tá longo. Agradeço a quem ficou até aqui. Engaje aí para o vídeo ter repercussão e a gente continuar falando de Shingeki no Kyojin, porque senão, se a repercussão não for tão boa assim, esse é o último vídeo sobre esse anime aqui. Bom, até a próxima, né? Semana que vem, Yu-Gi-Oh! Valeu, valeu e é isso aí.